O nosso programa de hoje tá uma delícia. Eu até acho que você merecia um Guaraná Baré de tutti-frutti bem gelado ou até mesmo uma jarra de quisuco. E para comer, que tal um pãozinho com cremútil? Mas com esse lanche aí sim o nosso programa ia ter um gosto especial. Opa! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Hoje em dia a criançada tá no paraíso, né? A molecada tem celular, tablet, televisão no quarto e, além de todas essas mordomias, ainda tem um monte de guloseimas no armário da cozinha e na geladeira para comer quando quiser. E na nossa época, era assim? Claro que não, né? Bem, na nossa época a gente não tinha essa fartura, mas convenhamos que para nós tudo tinha um gosto especial. Então por isso, no programa de hoje, vamos relembrar algumas gostosuras que fizeram parte da nossa infância e que sumiram das prateleiras e da televisão. Então chegou a hora de desvendar que fim levou alguns produtos famosos. Será que faliu? Será que existe ainda? Então se prepara aí. Já que o tema é comida, nos anos 2000, uma dupla fazia muito sucesso com várias paródias sobre alimentos. E essa dupla não saía dos programas da TV na época. Ai, 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 esse arroz queimou demais. Dani Mel caramelou. Wolf, 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 caramelo, estou caramelando, o açúcar está adorando, eu já sovei amassado, o pão eu já sovei. Pois é, se você lembrou desses caras e achava eles criativos, fique sabendo que bem antes deles, lá nos anos 80, já existia uma marca que fazia isso. Não com paródia, mas sempre com músicas envolvendo comida. E aí? Quem lembra do creme de queijo cremútil? Obrigado, mãe, por comprar cremútil. Agora meu pão já ficou muito mais minha. Obrigado, mãe, te amo muito. Mas vê se garante o cremútil de amanhã. Cremútil, muito bom. Pois é, o cremútil era meio que um requeijão, mas com um azedinho. O negócio tinha um gosto muito legal e era diferente de todos os outros cremes de queijo. Até hoje, todo mundo lembra não só dos comerciais criativos do cremútil, mas também do seu gosto incomparável. Mas que fim levou essa delícia clássica da nossa infância? Bem, o cremútil era fabricado pela Arisco, que foi criada lá em 1969, mas ficou muito forte nos anos 80 e 90. Nessa época, a Arisco, além da Xuxa e do Rubinho Barrichello como garoto propaganda, ainda contava com dezenas de produtos alimentícios como maionese, ketchup, mostarda, chocolatado, massa de tomate, goiabada, tempero. A Arisco queria dominar o mundo. Tarantela, molho pronto de tomate, tomato, só purê, geleia de mocotó, goiabada, marmelada, marrom glacê, frutas em caldas, tempero que vocês conhecem, sucos e ketchup. Pois é, eu sei que você deve estar se perguntando, mas caramba, se a Arisco estava tão em alta nos anos 80 e 90, o que aconteceu com a empresa? Quebrou? Por que sumiu? Então, na verdade, com tantos produtos no mercado nos anos 2000, a empresa supervalorizou e acabou sendo vendida para a norte-americana Best Foods por 490 milhões de dólares e posteriormente foi revendida para a Unilever, que aos poucos foi reformulando seus produtos e deixando de produzir alguns itens, dentre eles o cremútil. Atualmente, a Arisco continua sendo uma marca dentro da Unilever, só que com poucos produtos, já que a Unilever atualmente foca mais em itens voltados para o público feminino. Mas não foi só o cremútil que deixou saudades não, além dele também ficou pelo caminho o achocolatado mágico, que segundo a sua mãe era bem melhor que o Toddy e o Nescau, ou pelo menos era o que dava para ela comprar. Em mim, penso em nós dois, eu bebo mágico a toda hora, não deixo pra depois. Eu quero é mágico achocolatado,
Gostoso achocolatado é mágico. No gosto mágico do achocolatado bate o meu coração. Choco, 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 achocolatado é mágico. Novo mágico achocolatado do meu coração. A Arisco também tinha os famosos sucos de pacotinho. Esses ainda permanecem no mercado. Mas quando se fala em suco de pacotinho, o mito das festas infantis, o suco raiz dos anos 80 e 90, era o Quisuco. Reza a lenda que naquele pacotinho de suco de 10 centavos dá para atingir 200 litros d'água de uma piscina, pintar uma parede da sua casa e ainda sobrava suco para você beber. Quisuco vale por um bom mergulho. Quisuco é fácil de fazer na hora. É delicioso e refresca de verdade. Quisuco dá para 2 litros. Quisuco, quisuco. Pra refrescar, eu vou saborear. Tenha sempre em casa um estoque de quisuco. Tá, mas de onde surgiu o Quisuco? Essa história começou lá em 1927 nos Estados Unidos. Nessa época, o casal Edwin e Kitty Perkins tinha uma empresa de sucos concentrados engarrafados chamado Kool-Aid. Apesar de muito bom, o valor final do produto oferecido por eles acabava ficando muito caro porque somava o valor das garrafas, as tampinhas, o suco, a embalagem e fora os prejuízos quando quebravam a garrafa ou quando estragava se demorasse a venda. Pois com o preço alto e a venda em baixa, um belo dia o Edinho falou assim com a sua mulher: aqui, esse trem tá dando certo não, bobo. A gente tá tendo muito trabalho, esse trem tá vendendo. Eu acho que nós vamos ter que arrumar um jeito aí da gente começar a baratear esse trem para vender. E aí, a mulher dele perguntou: mas você já teve alguma ideia? Você já pensou em alguma coisa? O que você tá pensando? Pois é, e foi nesse dia que o Edinho falou assim com ela: e se nós pegasse o suco e fizesse um pó igual pó de gelatina e em vez de garrafa nós colocasse aquele pó num envelopinho de papel mesmo e vendesse do jeito que tá e cada um que se vira e coloca suco e água e faz o suco na sua casa? E aí? Pois é, e foi isso que eles fizeram. O casal encontrou a solução e transformou o suco em pó e no ano seguinte lançou a nova versão do suco em pó Kool-Aid no mercado. Ever notice there's one house on every block where all the kids play? There's a mom kids can depend on to make days fun. That's a mom who depends on Kool-Aid. Thirsty kids means Kool-Aid pre-sweetened around here. It has vitamin C. Saves me money. And kids love the taste. I knew we could count on you, Mom. The sprinkler and Kool-Aid. What do you say, guys? Yay! Moms depend on Kool-Aid like kids depend on moms. Kool-Aid brand soft drink mix. Esse suco fez tanto sucesso nos Estados Unidos e depois na América Latina que a empresa se desfez de todos os outros produtos e se dedicou 100% apenas a fazer o seu refresco em pó. Em 1961, o suco em pó Kool-Aid chegou aqui no Brasil e foi lançado a princípio com o nome de Quesuco. Isso, com que mesmo lá no início. Que suco o Vita, que bom que chegou. O Vita, acabou e gastou. Experimente a gostosura que é o Vita, o novo sabor Quisuco. Com delicioso sabor de uvas, você vai repetir e repetir. Um envelope dá 2 copos de prazer, sem precisar pagar depósito nem devolver vasilhame. Tome Quisuco Vita bem gelado, fácil de fazer, gostoso de beber. Que suco o Vita, que bom que chegou. Em 1964, os envelopes de suco foram modernizados com aquela imagem da nossa infância, aquela jarrinha sorridente, e trocaram também a letra Q por KI, se transformando no fenômeno Quisuco que a gente conhece. A gente fez um cálculo aproximado aqui e estima-se que na época o Quisuco custaria em média em torno de 15 ou 20 centavos em dinheiro dos dias de hoje. E com esse preço, o Quisuco era um fenômeno de vendas, até mesmo porque lá nos anos 70 e 80, para a maioria das pessoas, o refrigerante era coisa de luxo.
Nas últimas décadas, o Kisuko sumiu do Brasil, mas curiosamente continuou sendo vendido em mais de 80 países e contando com cerca de 20 sabores diferentes. Se você lembra do Kisuko e sentiu saudade, já pode comemorar, porque ele está de volta no Brasil com a nova embalagem e agora nem precisa colocar meio quilo de açúcar para fazer 1 litro de suco, porque nessa versão ele já vem adoçado. Limãozinho! Fala, filho. Sabe qual é o Kisuko que eu mais gosto? O novo, com suco da fruta. Brincadeira de criança. Kisuko voltou. Tá guardado na lembrança. Kisuko voltou. Tem frutinha nessa dança. Kisuko voltou. Bom é se refrescar com Kisucão. Bom é se refrescar com Kisucão. Novo Kisuko, muito mais sabor com suco da fruta. Nos anos 80, a pergunta sem resposta ecoava em todos os canais de televisão. E com certeza, se você viveu nessa época, ouviu pelo menos uma vez na vida a pergunta: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ei, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Deixa eu ver. Ei, qual será o segredo de Tostines? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? A resposta é... Ups. A resposta é... Epa. Qual será o segredo de Tostines? Pois é, a história da empresa brasileira Tostines começou lá em 1920 e de lá para cá a empresa cresceu tanto que nos anos 80 e 90 fabricava biscoito para todos os gostos. Tinha de água e sal, maisena, coco, recheado, wafer. A empresa lucrava muito com a venda de seus produtos. E foi aí que em 1993 a Nestlé, vendo a popularidade da Tostines, acabou comprando a marca e de início então seguiu produzindo normalmente a linha de biscoitos com as mesmas receitas e até mesmo as mesmas embalagens. Até que no início dos anos 2000 veio as mudanças. A Nestlé já tinha no mercado biscoitos como Passatempo, Bono, Negresco, Prestígio e decidiu, como estratégia, tirar do mercado os biscoitos Tostines para dar mais espaço para a linha de biscoitos da própria empresa. E depois disso, durante muito tempo, os biscoitos Tostines sumiram no mercado e atualmente a Nestlé retornou com a marca, mas com menos opções. Agora geralmente encontramos apenas o Tostines de maisena e o de água e sal. A estratégia da Nestlé foi mais ou menos parecida com a da Kraft Foods. Eu já contei aqui que foi responsável por acabar com os chicletes clássicos Ping Pong e o Plock. As marcas eram imbatíveis lá nos anos 80 e 90 e após serem adquiridas pela Kraft Food, acabou sendo retiradas do mercado. Se você quiser saber mais sobre o fim dos chicletes mais legal da nossa época, é só pesquisar no YouTube. Não era tão fácil, empresas famosas que faliram. Lá eu conto mais sobre a história de algumas outras empresas e também conto para vocês como foi o triste fim do Ping Pong e do Plock. Olha, eu falei sobre o wafer dos biscoitos Tostines, mas nesse caso o Tostines quis foi pegar carona, porque o wafer de verdade entre os anos 70 e anos 90 não tinha para ninguém. O preferido da criançada era disparado o Mirabel. Se vou pra escola, levo lanche Mirabel. No meu passeio, levo lanche Mirabel. A toda parte, sempre bem acompanhado, sempre bem alimentado. Eu amo lanche Mirabel. Lanche Mirabel, o namorado da criançada. Sabores limão, chocolate, crocante, framboesa, coco e baunilha. Sucesso entre as crianças dos anos 70 e 80, o lanche Mirabel era nada mais nada menos que um pequeno pacote de bolachas wafer com apenas 8 unidades. Mas mesmo assim ele se tornou o preferido da molecada da época e principalmente para levar para a escola. O Mirabel tinha diversos sabores, limão, baunilha, chocolate, morango, mas o mais conhecido era a embalagem vermelha com o sabor crocante.
Em 2001, o Mirabel infelizmente saiu do mercado quando a marca foi comprada pela Adams e depois a marca foi revendida para outras empresas e em 2012 a Mabel trouxe de volta o lanche Mirabel semelhante ao antigo com a embalagem pequena e também com a versão do tamanho tradicional das outras marcas, mas dessa vez sem o mesmo sucesso lá dos anos 80. Mas eu sei que muita gente não abre mão daquele refrigerante na hora do almoço ou naquele lanche. Tem muita gente que é fã de Coca-Cola, outros de Fanta, Guaraná, tem gente que gosta só de suco, mas nada no mundo se compara a uma garrafa de 600 ml bem gelada de um Baré de Tutti Frutti. Lançado na década de 60 em Manaus, um dos refrigerantes mais consumidos do estado da Amazônia, o Baré foi batizado e inspirado na tribo dos Barés da região de Manaus. Em 1987, o Baré, que tinha apenas o sabor de Guaraná, ganhou mais 2 sabores, o Tutti Frutti e o Noz de Cola, e foi aí que os refrigerantes se popularizaram em todo o país. Além de um gosto inigualável, o refrigerante era muito barato e vinha em garrafas de 600 ml, aquelas mesmas que usavam nas cervejarias, ou seja, o triplo de refrigerante por um preço muito mais barato. O Baré era vendido em todas as vendinhas e mercadinhos e sem dúvidas era o preferido da molecadinha que saía da escola e um Baré com pão com mortadela era o lanche preferido de todo mundo. Além do Baré, tinha a tubaína, que fazia também muito sucesso. Inclusive, naquela época, foi criada a técnica do refrigerante no saquinho. Se isso faz sentido para você, é porque você já passou dos 40. Tá, mas qual era a tática? Como o refrigerante de 600 ml era muito para uma criança, geralmente a gente pedia assim: moço, eu quero 3 pães com mortadela e uma tubaína com 3 saquinhos. E é aí que a mágica acontecia, porque você nem precisava fazer o lanche ali do bar, porque você não precisava preocupar com a garrafa, você podia pegar um ônibus ou até mesmo ir pela rua tomando o seu refrigerante gelado num saquinho com aquele sabor inigualável. Pois é, mas antes que alguém diga: ah, será que era higiênico? Pois é, a gente sobreviveu até hoje, não teve problemas. Mas e o Baré? O que aconteceu? O refrigerante ainda existe, mas com a criação da Companhia de Bebidas das Américas, a Ambev, lá nos anos 2000, o refrigerante Baré deixou de ser comercializado em algumas regiões do Brasil. Hoje em dia, o refrigerante praticamente é vendido só lá na região da Amazônia. Mas acredite, esse refrigerante ainda é um dos mais populares da região, competindo frente a frente até mesmo com a Coca-Cola. Já as versões de Tutti Frutti, que era a minha preferida, e a Noz de Cola, infelizmente, não são mais produzidas. Em julho de 2010, foi anunciado o lançamento do Guaraná Baré versão lata de 350 ml e 2 litros, mas infelizmente agora o refrigerante acabou se tornando uma bebida mais local. Ô, saudade do Baré! Ó, a gente tinha muito assunto ainda, mas como o nosso tempo já está estourado, mas quem sabe a gente volta mais pra frente e faz uma parte 2. Faltou a gente falar dos pirulitos de caramelo do Zorro, quem lembra desse? Tinha também os chicletes mini, aqueles bem coloridinhos, os iogurtes chamburcia, chocolatado muque e mais um monte de coisa gostosa que sumiram das nossas vidas e a gente adoraria saber por onde anda, se ainda tem para comprar, se a gente consegue, se sumiu, se acabou e por aí vai. Bem, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse programa, não deixe de dar o seu like, compartilhar com seu amigo, também se inscrever no nosso canal se você não for inscrito. Se você tiver pegado o programa pela metade, também não se preocupe, porque durante a semana o super canal reprisa esse episódio para você. E se você tiver curiosidade, também pode ver o programa na íntegra lá no YouTube, não só esse episódio, mas vários outros, inclusive aquele que eu citei aqui no programa sobre o chiclete ping-pong, tá muito legal. Então, se você não tiver visto ainda, corre lá no YouTube, assiste, que tá muito bacana, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui. Na próxima semana eu volto com mais um programa cheio de nostalgia e muitas coisas legais para todos vocês. Então, até a próxima.